Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Jazz, ele foi meu professor de análise do comportamento aqui no curso de psicologia da PUC. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre compulsão, sobre a perspectiva da análise do comportamento. Então, primeiro de tudo, acho que é interessante você se apresentar, né, Jazz, falar um pouco mais sobre, sobre você enquanto professor, enquanto psicólogo. Então, meu nome é Denis Jazz, mas Jazz é meu apelido. Sou professor de análise do comportamento aqui na PUC agora há 8 anos e já dei disciplinas de psicologia em outras faculdades. Eu estudo ainda modelos de psicopatologia e gosto muito de discutir questões clínicas. Então, questões de relacionamento, né? Eu sou terapeuta também de consultório, então a gente enfrenta questões muito diversas. E a minha perspectiva, que é a análise do comportamento, né, dentro da psicologia, que é essa diversidade de coisas, foi a que eu escolhi para poder fazer as leituras teóricas e discutir os casos e pensar propostas de intervenção, tanto para pessoas quanto grupos e em escolas, em questões diversas. Uhum. E Jazz, você pode falar um pouquinho de uma forma bem didática, assim, para quem não conhece, que é a análise do comportamento? Então, a análise do comportamento, né, ela é uma dessas vertentes de estudo da psicologia. Ela tem as raízes dela em alguns autores como o Skinner, que é um psicólogo americano, né, do início do século passado. E a proposta da análise do comportamento, basicamente, é de discutir que a gente se constitui enquanto relação com o mundo. Então, todos nós somos indivíduos que, desde o primeiro momento, a gente vai trocando com o mundo e vai se constituindo enquanto repertório, enquanto diversidade de capacidades, de ações, de habilidades que a gente tem. Então, do nosso ponto de vista, o modo como a gente se comporta vai produzindo efeitos no mundo, vai transformando esse mundo, né, tanto o mundo físico, concreto, quanto o mundo social, e isso que vai sendo produzido afeta a gente de volta, né? Então, a gente discute muito a importância das consequências para a seleção dos comportamentos. E a partir que essa seleção de comportamentos acontece, né, isso significa que as nossas respostas, as nossas ações se tornam mais fortes, mais frequentes. Então é só a gente prestar atenção qual o tipo de coisa que a gente mais faz ao longo do nosso dia ou as coisas que a gente é mais habilidoso. Se a gente rastrear na nossa história, são as coisas que a gente teve mais sucesso fazendo, né? Aí, acho que até para ajudar o que a gente vai conversar hoje, tem pelo menos 2 relações que eu acho que são importantes da gente discutir, né? Quando eu falo dessas relações com o mundo, a relação mais importante é a que a gente chama de reforçamento, que é exatamente quando a gente transforma o mundo, e essa transformação do mundo, né, quando a gente produz consequências, ela retroage tornando mais frequente aquele nosso fazer. Qualquer coisa que a gente pense, né, alguém chutando uma bola, né, conforme ele vai chutando a bola e vai tendo sucesso, vai tendo uma modelagem do modo dele fazer aquilo, né? Na hora que a gente aprende a escrever a mesma coisa, quando a gente fala a mesma coisa, dependendo das consequências que a gente produz, aquela resposta vai se tornar mais e mais forte. E aí isso pode acontecer tanto por reforçamento, que a gente chama de positivo, quanto de reforçamento negativo. No reforçamento positivo, a gente constrói coisas no mundo, a gente produz coisas no mundo, né? Em geral, são experiências relativamente mais positivas, mais agradáveis. No reforçamento negativo, a gente trabalha para eliminar coisas do mundo. Então, quando a gente está com dor de cabeça e toma um remédio, você está eliminando uma condição nociva, ameaçadora, incômoda. Se tem uma luz muito forte e eu fecho os olhos ou cubro os olhos, eu estou fazendo uma ação que corta o meu contato com uma parte do mundo. Então, tudo isso a gente chama de reforçamento negativo. E do ponto de vista de vários autores da análise do comportamento, esse é o tipo de relação que vai trazer muitos problemas na nossa vida. Então, quanto mais recheada de reforçamentos negativos e não reforçamentos positivos, possivelmente mais problemas a gente tem na nossa vida por conta aí de coisas que eu vou comentar daqui a pouco. Uhum. E Jazz, como que a gente consegue explicar o comportamento compulsivo através da análise do comportamento? Então, o que a gente acaba fazendo é evitando rotular os comportamentos com nomes que a gente acha que não descrevam a relação, né? Então, quando a gente chama um comportamento de compulsivo, a minha pergunta seria quase ao contrário, né? O que será que a gente está chamando de compulsivo? Para depois a gente poder explicar. Então, quando as pessoas se referem a compulsivo, geralmente é um comportamento que ele é desenfreado, que ele é muito frequente, que ele é muito forte. E principalmente porque, ao fazer isto, tão repetitivamente, tão consistentemente, a pessoa vai perdendo tempo e oportunidade para se engajar em outras coisas, né? Então, uma pessoa que faz algo compulsivamente, seja lavar as mãos, contar azulejo,
repetir frase. Para a gente explicar o que seria um comportamento muito repetitivo, que atrapalha a vida do sujeito, mas ainda assim continua acontecendo, que é o grande mistério, a gente teria que apelar ou tentar entender isso enquanto reforçamento negativo, como eu tinha falado. Então, em geral, o reforçamento negativo ele é uma relação muito forte. Então, diante de qualquer ameaça, né, a gente tende a se mobilizar para eliminá-la, né? Se a gente for rastrear a nossa história, enquanto indivíduos, a nossa espécie, os sujeitos que, de algum jeito, conseguiam fugir das ameaças, né, fugia do predador, fugia de um leão, mesmo que ele abrisse mão daquele momento de alguma coisa importante para a sobrevivência dele, como um alimento ou até de descanso, esse cara sobrevive. O cara que prefere correr o risco de pegar o alimento dele enquanto o predador está próximo, esse cara possivelmente morre. Então, a gente vai sendo selecionado como indivíduos que reagem muito prontamente às condições e às ameaças da vida, né? O difícil é que hoje em dia a gente tem uma civilização que promove um monte de ameaças muito constantes e muito complexas, e a gente está então constantemente alerta para a possibilidade de fazer coisas que impeçam a agressão alheia, que impeçam prejuízos, que impeçam diversas coisas. E isso pode se tornar tão repetitivo a ponto da gente chamar de uma compulsão. Então, predominantemente, as compulsões acabam sendo mobilizadas por reforçamento negativo, né? E nesse sentido, tem alguma diferença, então, entre as diversas compulsões que existem? Você pode dar exemplos de algumas compulsões? As compulsões, no fim das contas, elas vão se diferenciar muito pela topografia da resposta. Isso é, a forma da resposta acaba diferenciando o tipo de compulsão. De um ponto de vista comportamental, a forma da resposta não é tão importante quanto a função dela. Então, para a gente, é mais importante eu entender qual é o contexto no qual a pessoa faz aquele conjunto de ações e que consequência ela produz. Então, diante de um período pré-avaliações. Então, a pessoa pode estar indo fazer uma prova, fazer uma entrevista de emprego, tem um encontro importante, né? Essa condição antecedente pode mobilizar ela, né? Gera um monte de situações desconfortáveis, né? Próprias no corpo, mas é uma situação de ameaça, né? E aí ela pode se engajar em várias respostas que tem como função afastar ela dessas condições. Então, alguém que talvez assista repetitivamente um seriado na TV, ou que vá ouvir música também desenfreadamente, ou que vá comer desenfreadamente, tudo isso pode ter como papel principal não o entretenimento ou o prazer, mas livrar ela do contato com essas ameaças. Então, a forma da resposta importa pouco para a gente, o importante vai ser a função, né? Agora, eu acho que tem algumas peculiaridades. De modo geral, você vai ter alguns tipos de comportamento, né, como o que você mencionou para mim do comportamento de compra, né? Sim. Ele tem uma peculiaridade que principalmente porque na hora que você executa ele, você produz algo, né? Comprar alguma coisa é sempre você obter algo do mundo. Sim. Então, eu acho que esse tipo de comportamento gera um dilema para a gente. Porque ao mesmo tempo que você produz, então tem uma coisa que parece muito reforçamento positivo, aquilo pode estar tendo um papel secundário, mas bem importante, que é livrar a pessoa do contato com outra coisa. Então, tem já esse aspecto, né? É muito comum que algumas pessoas estejam num estado que a gente chama de ansiedade, mesmo que ela não saiba por quê, né? Tem algo no contexto da vida dela naquele momento que mobiliza ela a sentir esse estado desconfortável que a gente chama de ansiedade. E ela, às vezes, vai executar uma ação, por exemplo, como comprar, gastar, receber um pacote ou coisas desse tipo. Isso, de algum jeito, distrai, atenua, reduz o contato com essa ameaça, com essa aversividade. E aí a gente pode acabar comprando coisas não exatamente porque a gente quer ou precisa delas, mas porque a gente precisa se livrar de algo. E o que a gente aprendeu que faz com que a gente se livre disso é esse consumo. Eu já cheguei a ouvir de outras, porque acaba sendo mais o público feminino, né, assim, que acaba apresentando esse tipo de resposta. E também acabei me vendo nessa situação em alguns momentos. Tem um objeto específico de desejo. É uma necessidade de comprar. Foi exatamente o que você disse. Exato. E é interessante porque é isso. O objeto, né, a forma da compra também importa pouco. Tanto vezes, faz. Né? Quer dizer, ela pode ir na loja comprar ou é pelo cartão. Também não importa. Então é isso. A topografia da resposta importa muito menos do que a função dela. E aí, sobre a questão do consumo, né, no sentido de compras, tem uma outra coisa que eu acho que é bem interessante. Esse autor que eu mencionei, o Skinner, ele tem um texto que eu acho encantador.
Ele escreveu um texto que chama O que há de errado com a vida cotidiana no mundo ocidental. Isso lá no meio da década de 80, 86. E é um texto que eu acho que ele me surpreende, é que ele parece antever o futuro, né? Ele começa a descrever isso na década de 80, como que a gente está se tornando apertadores de botão, como que as coisas estão sendo conseguidas muito rápido e facilmente. Então, cada vez menos a gente tem algo que a gente chama de custo de resposta. Cada vez a gente precisa responder menos para ter mais coisas. E ele diz, a gente acaba tendo uma sociedade muito mobilizada por prazeres, né? Então, o contato imediato com o reforçador... É muito fácil obter prazer, né? Exato. Com muito pouca resposta. Então, ele diz, o problema não está no prazer em si, mas a gente consegue muito prazer com pouca resposta. E ele fala, isso cria um desequilíbrio, que é, o nosso comportamento ele fica frágil, ele é pouco reforçado, ao mesmo tempo que a gente tem muito prazer. Então, na análise dele, né, resumindo um tanto, o que eu acho interessante, ele fala disso num comportamento que eu acho que a gente pode colocar como de compra, em que a gente acaba pagando para os outros fazerem coisas para a gente, ou a gente compra coisas muito prontas, e aí a gente tem a experiência do contato com aquilo, o prazer que aquilo gera, mas a gente tem pouca experiência de trabalhar para produzir aquilo. Então a gente pode, por exemplo, num aplicativo, pedir um prato de comida muito bom, mas raramente a gente para fazer todo o processo de produzir um alimento que é muito gostoso e saboroso. Ele diz, na medida em que a gente vai se engajando em respostas muito fáceis para produzir coisas muito saborosas, muito boas, né, que pode ser tanto o alimento, quanto pode ser uma roupa, um sapato, um chapéu, a gente vai ficando frágil comportamentalmente. É como se a gente perdesse tônus comportamental. É como se você ganhasse uma corrida sem precisar fazer todo o exercício, todo o esforço de correr. E aí, nesse comportamento sem tonificação, a gente se sente frágil comportamentalmente. Isso se reflete na nossa experiência enquanto uma sensação de tristeza, de apatia, de falta de vontade. E quando isso fica muito crônico, a gente vai para a única experiência que a gente tem que tire isso da gente, que é essa experiência de prazer mais imediato. Então você tem uma cronificação que é, a gente vai cada vez mais fazendo menos coisas para conseguir prazeres. Essas poucas coisas que a gente faz são pouco reforçadas, né, e criam pouco repertório, pouca diversidade. Né, de comportamento. De comportamento. Então, eu sei fazer cada vez menos coisas. Sim. Eu faço cada vez menos coisas mais vezes. E aí, na medida em que o meu comportamento não tem essa tonificação, e você não tem diversidade comportamental, no sentido de você tem lugares que você gosta de ir, passeios que você gosta de fazer, museus que você gosta de conhecer, pessoas com quem você conversa, instrumentos que você gosta de tocar, a gente troca tudo isso por coisas muito pontuais e imediatas. Então, na hora que a gente está sentindo, né, o nosso próprio fazer, nosso próprio comportamento frágil, que dá uma sensação de uma flacidez, um desânimo, uma tristeza, a gente vai para a única coisa que tira a gente disso, que é, em geral, a compra e o consumo. Então, a gente tem uma experiência imediata de prazer que tira a gente rapidamente disso, mas na hora que esse reforçador ele é consumido de algum jeito, já que ele é obtido, a experiência do prazer ela passa muito rápido. E a experiência do reforçamento, que seria o que fica para a gente enquanto repertório, ela não foi construída. Então, acho que tem essa dupla função. Acho que tem um tanto que é reforçamento negativo, né, para diminuir ansiedades, ou às vezes raiva, né, algumas emoções que a gente tem lá, alguma dificuldade para lidar. Mas também pode ser uma cronificação desse momento que a gente tem da nossa sociedade, em que a gente consegue muita coisa com pouco esforço, e isso vai, de algum jeito, viciando a gente em ter menos e menos trabalho. Isso gera essa sensação de tristeza, que a gente combate com mais prazer, mas não com mais reforço e mais diversidade de repertório. Ok, Jess, você tem mais algum comentário a fazer sobre o tema que você acha importante mencionar? Eu acho que, primeiro, que eu acho uma iniciativa muito legal, né? Acho que colocar esses assuntos todos, acho que principalmente o consumo, porque a gente tem uma questão que eu acho muito séria, que é a gente tem uma vida, né? E eu digo uma vida bem ampla, assim, pensando na economia, no modo que a gente se sustenta, que ela é baseada em consumo. Então a gente vai ter um incentivo constante da nossa comunidade para a gente consumir, e acho que a gente tem pouca atenção aos riscos que isso vai produzindo. E eu diria que a grande arma que a gente tem para combater isso, pelo menos eu tento aplicar isso na minha vida, é evitar o que a gente puder de respostas muito prontas, muito fáceis, que produzam reforçadores muito grandes e importantes, né? Um exemplo que eu tenho, que os meus amigos me acham esquisito, é que eu não tenho micro-ondas, né?
Nossa. Porque eu acho que o micro-ondas é uma dessas coisas que Sim, rapidamente total. você tira uma comida do congelador, coloca ali e ela está pronta e você não teve nenhum esforço. Então é isso, atrapalha a minha vida, no sentido de que eu tenho que parar um tempo para produzir as coisas que eu vou comer, mas eu acho que garante uma tonificação do meu fazer, uma diversidade comportamental, que é importante no longo prazo. Então, se a gente conseguir organizar a nossa vida de um jeito que a gente diversifique o nosso repertório, né? Não passe 20 horas no trabalho para depois ter que pagar as pessoas para fazer o que a gente não fez, a gente conseguir diversificar, ter hobbies, interesses, o nosso trabalho também, de um jeito que a gente tenha diversidade comportamental e evitar tirar os preços que a gente paga da vida. Mantenha os preços, porque são eles que mantêm a nossa saúde. É o esforço que a gente faz para conseguir uma coisa que mantém a nossa saúde. Ok, bom, obrigada mais uma vez, Jess, por participar, enfim, prazer. Trazer esse conteúdo tão interessante e relevante, acho que talvez para muita gente. E obrigada para quem assistiu até agora. E é isso, pessoal, até a próxima.